Ele achou que tinha escapado. Depois da corrida, da perseguição, das perdas, aquele lugar parecia diferente, seguro. Mas não era, porque naquela cabana, no meio da escuridão, ele descobriu algo que nunca deveria ter visto. Algo que não fazia parte do plano. Algo que mudava tudo. Porque aquele lugar não era um esconderijo. Era muito mais do que isso. Se você nunca ouviu uma história como essa, já deixa seu like, porque isso precisa ser lembrado. A figura à sua frente não se moveu. Não demonstrou medo, nem surpresa, como se já esperasse por aquilo. Você demorou. A voz era calma, controlada, mas carregava algo estranho. Experiência. E naquele momento, ele percebeu. Aquele homem não estava fugindo. Ele estava vivendo ali, dentro daquele sistema, mas fora dele ao mesmo tempo. Historiadores mostram que alguns escravizados conseguiam criar redes escondidas, dentro das próprias fazendas, sobrevivendo nas sombras. E talvez ele estivesse diante de uma dessas pessoas. Me diz, você confiaria em alguém assim ou ficaria em alerta? Você viu o suficiente para não voltar. A frase foi direta, sem espaço para dúvida. Se sair agora, não sobrevive. O coração dele acelerou. Aquilo não fazia sentido. Se não podia sair, então o que restava? E então veio a resposta. Tem coisas acontecendo aqui que você ainda não entende. Uma pausa. E agora, você faz parte. Aquilo não era um convite, era um aviso, porque naquele momento, ele deixou de ser um fugitivo e passou a ser algo mais perigoso. Alguém que sabia demais. Se essa história já está te prendendo, se inscreve agora, porque o que vem depois muda tudo. A cabana não era o único lugar. Havia outros, escondidos, espalhados. Pessoas que desapareciam, mas não eram capturadas. Elas estavam ali, vivendo entre dois mundos, nem livres, nem presas. Mas isso não era o pior. O problema não é fugir. O homem disse. É o que acontece depois. Ele mostrou algo. Marcas, mapas improvisados, rotas, vigilância, controle. A fazenda não era apenas um lugar de trabalho. Era um sistema, organizado, planejado e difícil de escapar. Você acha que existe uma saída real ou tudo já está controlado? Mas então, veio a revelação. Tem gente ajudando. E isso mudou tudo. A ajuda não vinha de fora, vinha de dentro. Pessoas que pareciam fazer parte do sistema, mas não faziam. Mensagens escondidas, rotas alteradas, erros acidentais, tudo planejado, tudo arriscado. E então ele entendeu. Aquilo não era apenas sobrevivência, era resistência. Mas isso não era o pior, porque quanto maior o plano, maior o risco. E então veio a notícia. Eles começaram a desconfiar. O silêncio tomou conta, porque isso significava uma coisa: tempo limitado. Se essa história te impactou, compartilha. Isso não pode ser esquecido. Naquela noite, ele não era mais o mesmo. Não era mais alguém tentando fugir. Agora, ele fazia parte de algo maior. Mas isso também significava algo perigoso, porque quanto mais você sabe, mais você se torna um alvo. Antes de sair, o homem disse: se você ficar, não tem volta. Uma pausa. Mas se sair, você já está morto. E pela primeira vez, a fuga deixou de ser o objetivo. Porque no próximo episódio, ele vai ter que escolher sobreviver sozinho ou lutar por algo maior. E essa não foi a única história. No próximo episódio, o que ele vai decidir muda tudo. Se inscreve para não perder. Ele achava que tinha entendido, mas não tinha. A cabana era só o começo. Isso aqui, o homem disse apontando ao redor. É só uma das entradas. Entradas, a palavra ficou na mente dele. Porque aquilo significava uma coisa. Existiam outras, outros pontos, outras pessoas. E talvez um sistema inteiro funcionando escondido. O homem começou a explicar. Não tudo, mas o suficiente. Rotas usadas à noite. Pessoas que desviavam a atenção. Mensagens passadas sem palavras. Tudo conectado, tudo arriscado. Mas o mais estranho era que aquilo funcionava. Mesmo dentro de um lugar feito para controlar tudo.
Você acha que um sistema assim conseguiria sobreviver por muito tempo? Existe uma regra. A voz ficou mais séria, mais pesada. Uma só. Ele prestou atenção, porque até ali, tudo já parecia perigoso demais. Se alguém fala, tudo acaba. Silêncio. Porque agora, tudo fazia sentido. Não era só sobre fugir, era sobre manter o segredo. Porque o segredo era a única vantagem que tinham. Historiadores mostram que muitas redes de resistência dependiam totalmente do silêncio. Uma única falha podia destruir tudo. E então veio a pergunta: você consegue guardar isso? Não era só confiança, era sobrevivência coletiva. Porque agora não era mais sobre ele. Você confiaria em alguém assim, sabendo que um erro pode destruir tudo? Então você começa hoje. A frase veio sem aviso, sem preparação. Ele ainda estava tentando entender tudo e já precisava agir. Você vai voltar. Voltar. O corpo travou por um segundo. Depois de tudo, depois da fuga, voltar parecia impossível. Mas não havia escolha. É assim que funciona. Entrar, sair, passar despercebido, como se nunca tivesse acontecido. Porque aqueles que desapareciam completamente eram os primeiros a levantar suspeita. Mas aqueles que voltavam controlavam o jogo. E aquilo mudou tudo. Você teria coragem de voltar para o lugar de onde acabou de fugir? Mas havia um problema. E ele surgiu antes mesmo de tudo começar. Passos, do lado de fora, não planejados, não esperados. O homem parou imediatamente. O olhar mudou. Agora era alerta total. Alguém não deveria estar aqui. O silêncio voltou, mas agora pesado, carregado, perigoso. Porque aquilo significava uma coisa. Ou alguém seguiu ele, ou alguém já sabia. E qualquer uma das opções era pior do que a outra. Se isso te deixou tenso, compartilha, porque agora a história muda completamente. A porta não abriu, mas o som continuou. Lento, controlado, observando, esperando. Como se quem estivesse lá fora já soubesse. O homem fez um gesto, silêncio absoluto, nem respirar direito. E então, os passos pararam, mas não foram embora. E foi nesse momento que ele entendeu. O perigo não vinha só de fora, podia estar dentro. Porque no próximo episódio, ele vai descobrir que alguém está observando tudo. E essa pessoa pode destruir tudo. Se inscreve, porque agora a história entra na parte mais perigosa. Os passos continuaram do lado de fora, lentos, sem pressa, como se quem estivesse ali não tivesse medo de ser ouvido. Isso era o pior sinal possível, porque quem teme ser descoberto se esconde. Mas quem não teme já tem certeza de algo. Dentro da cabana ninguém se movia, nem o ar parecia circular. O homem ao lado dele fez um gesto mínimo. Esperar, sempre esperar. Mas esperar também era perigoso, porque cada segundo ali aumentava a chance de serem encontrados. E então, o som parou, de forma abrupta, como se tivesse desaparecido. Mas isso não significava que a ameaça tinha ido embora. Significava algo pior. Ela estava mais próxima. Você acha que quem estava lá fora já sabia de tudo? Sem dizer uma palavra, o homem se moveu, não em direção à porta, mas para trás, para o chão. Ele puxou algo, madeira disfarçada, e revelou uma abertura, pequena, escura, escondida. Nem tudo é o que parece aqui. A voz veio baixa, mas firme. Aquilo não era apenas uma cabana. Era parte de algo maior, mais estruturado, mais preparado, mais antigo do que ele imaginava. Eles desceram. O espaço era apertado, mais seguro, ou pelo menos parecia. E naquele momento, ele entendeu. Aquilo não era improviso. Era estratégia. Você confiaria em um lugar assim? Sem saber quem construiu, o túnel era estreito, escuro, o ar pesado. Cada passo exigia cuidado, mas também trazia algo novo. Silêncio real, sem vento, sem passos, sem perseguição. Pelo menos, por enquanto. Eles não sabem disso, o homem disse. Mas a forma como falou não era certeza, era esperança. Porque naquele tipo de sistema, ninguém tinha controle total. E isso significava uma coisa. Mesmo ali, eles ainda estavam em risco. Você acha que esse esconderijo é realmente seguro?
Depois de alguns minutos, eles pararam. O espaço se abriu, pequeno, mas suficiente. Outras pessoas estavam ali, mais do que ele esperava. E isso respondeu uma pergunta importante. Aquilo não era isolado, era organizado. Agora você entende. Felaskin disse que o homem disse, isso não é só fuga. Era algo maior, mais profundo, mais perigoso. E naquele momento, ele deixou de ser apenas alguém que escapou e passou a fazer parte de algo que poderia mudar tudo. Você acha que isso é resistência? Ou apenas outra forma de sobrevivência? Mas nem todos estavam tranquilos. Os olhares não eram de acolhimento, eram de análise, de dúvida. Derriscam. Ele trouxe alguém novo? A pergunta veio seca, direta, sem confiança. Porque naquele lugar, cada pessoa nova era uma ameaça potencial. E pela primeira vez, ele sentiu isso. Não como vítima, mas como suspeito. Você confiaria em alguém que acabou de chegar? Ele fica ou não? A decisão não era dele, e isso ficou claro rapidamente. Ali, ninguém era aceito sem prova, sem teste, sem risco. Porque um erro podia destruir tudo. E agora, ele era o erro possível. O problema em potencial, o risco invisível. Você acha justo testar alguém assim? Então vamos ver. A frase veio firme, sem emoção. Se ele voltar e ninguém desconfiar. Uma pausa. Ele fica. Simples, direto, perigoso. Porque isso significava uma coisa. Ele teria que voltar para o inferno. Voluntariamente. Você teria coragem de voltar. Depois de tudo? Mas o medo agora era outro. Não era mais o medo de fugir, era o medo de falhar. Porque agora, ele não colocava só a própria vida em risco, mas a de todos ali. E isso pesava mais, muito mais. O que é mais difícil? Fugir. Ou voltar sabendo o risco? A decisão foi tomada, sem drama, sem escolha real. Ele iria voltar. E enquanto subia novamente, cada passo parecia mais pesado. Porque agora, ele sabia demais. Você acha que ele vai conseguir esconder tudo? Antes de sair, o homem disse, se alguém olhar diferente para você, você já sabe. E ele sabia, porque naquele mundo, suspeita era sentença. E no próximo episódio, alguém vai olhar. Se inscreve, porque agora começa a parte mais perigosa da história.